E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast oficial da Escola Evolution. E, gente, eu sou o Gustavo e hoje eu tô com um convidado mais que especial. O cara já saiu aqui do Hemisfério Sul, já foi pro Hemisfério Norte, já foi pra Sibéria, já foi pra diversos lugares. E o nome dele é Felipe Beckman. E aí, Felipe, dá um oi pra galera aí. Fala, galera. Olha, é um prazerzão. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no podcast, que eu sou fã. Sigo, né? Ouço sempre quando tô indo trabalhar. E da hora. Compartilhar um pouco aí dessa trajetória com vocês. E assim, pra gente começar, pra situar a galera, o Felipe ele trabalha com 3D, né? Uhum. E você trabalha com que parte específica do processo do 3D? Tipo, modelagem, textura, luz, render? Meu background é generalista, só que aqui em Vancouver eu tô trabalhando na Double Negative agora como texturing e look dev artist. Que na verdade tem uma semana que eu mudei pro departamento de grooming, então eu tô meio que. Eu ainda tô sendo generalista de qualquer forma, né? Os caras Eles estão usando todos os seus skills aí. É verdade. Os caras estão aproveitando bem. E faz tempo que você tá aí no Canadá? Tem alguns meses já, cara. Vai completar, acho que 3 meses. 3 meses. Tá indo pro terceiro mês agora, E qual é a função que você exerce na Double Negative? Na verdade, o nosso departamento é chamado Build TD, que é Technical Director. Eu sou Technical Director na parte de Look Dev, textura e agora Grooming. Ah, massa. E assim, você pode falar no que você trabalhou já, no que você tá trabalhando, no tipo de filme que você trabalhou? Eu posso falar no filme que eu tô trabalhando, que eu, na verdade, já terminei, né? Que era o Alita, o Battle Angel, que é o novo filme aí produzido pelo James Cameron. Eu só não posso Eu só não posso... Infelizmente, a gente só não pode entrar em detalhes com relação a produção. Detalhes de produção, Sim. Mas eu acho que antes até de a gente falar sobre um pouquinho mais das partes mais técnicas, sabe onde você tá agora? Você tá aí no Canadá, tipo, trabalhando numa empresa gigantesca que é a Double Negative, trabalhando num filme, nos VFX de um filme que tá sendo produzido pelo James Cameron, que é um dos maiores diretores de blockbusters da história recente. Mas eu acho que seria massa saber como que você chegou aí. Como você desde pequeno, como que você começou nesse mundo? O que te despertou interesse para esse universo? Eu vou tentar resumir, que a história é muito longa. Talvez daria mais de um... O pessoal curtir. Daria mais de um podcast, mas eu vou dar uma resumida, né, no que foi minha trajetória, que eu costumo dizer que eu sou um dos casos mais improváveis com relação a estar trabalhando numa empresa grande uma empresa de VFX grande aqui no Canadá, porque geralmente a galera que trabalha aqui eles seguiram um caminho que era ter trabalhado em alguma empresa muito grande no Brasil, ter feito um portfólio forte, né, bom, ou provavelmente ter estudado em alguma escola aqui no Canadá, em alguns casos, né? Sim. Eu sou o contrário, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa grande no Brasil, eu nunca estudei em nenhuma escola de CG no Brasil e fora do Brasil, por condições financeiras, né? Que pra quem não sabe, eu sou do Nordeste, eu sou de São Luís do Maranhão, cidade pequena. E na época que eu comecei, a família não entendia muito bem, até hoje não entende muito bem o que eu faço pra viver. Mas essa é a... Você tem que conviver com isso, né? Sua família não sabe o que você faz. Mas acho que é normal pra todo mundo, Todo mundo tá nessa área de CG, de arte, é complicado entender. Acho que o pior é pro animador, que daí amanhã acha, nossa, você trabalha com animação de festa? Trabalho em festa infantil, é verdade, esse é o pior. O pior é pro animador. Quando eu vou explicar pra minha avó que é animação, ela, mas como assim, filho? Não tem nada a ver com festa, né? Não tem nada a ver com festa. Não, sabe o que você vê no filme? Eu trabalhei um tempo no Brasil, eu comecei trabalhando com arquivis, porque eu fiz faculdade de design de interiores, e aí foi onde eu conheci o software, né?
3D Max. Foi na faculdade que você conheceu o 3D, então? Na verdade, não. Eu conheci o software 2 anos antes de entrar na faculdade, foi em meados de 2002. E aí eu comecei pra valer, que eu já tava na faculdade, acho que eu entrei na faculdade em 2003. Eu sou péssimo com data. Eu não sei se eu entrei em 2003 ou 2004. Sim. Eu não vou nem entrar em data porque eu posso me confundir, né? Eu sei que eu comecei pra valer na área em 2004. Então, de 2004 pra cá eu tenho estudado muito 3D e tal. E aí eu comecei com Arquivis, né? Que aí até nessa época minha mãe entendia o que eu fazia, que era fazer casinha. Ela pensava que eu passava o dia modelando umas casinhas e tal. E aí, depois quando migrou... Que bonitinho, filho. Mais uma pra mim. Tá fazendo casinha. Não, e engraçado que todo mundo te pede pra fazer, né? Eu comprei um terreno em tal lugar e eu quero construir uma casa. Eu falei assim, mas eu não vou projetar a sua casa, eu não sei fazer isso aí. Mas foi. Aí, eu acho que em meados de 2000... vou esquecer a data, porque eu não vou lembrar. Não faz nem sentido, né? Então... Mas nessa época, tipo, que você tava trabalhando, seu enfoque era completo design de interiores, arquivismo, maquete eletrônica e tal. Era maquete eletrônica pura nessa época, E aí... Tipo, você nem pensava em trabalhar com entretenimento. Não, cara. Eu tinha... Na verdade, eu tinha interesse em trabalhar com animação, mas eu não fazia ideia que o software que eu tava usando para fazer arquivis era um software que poderia ser usado para fazer modelagem de personagem ou outra coisa do tipo. Então eu fiquei alguns anos trabalhando com isso, com arquivis, na época boa, época que se ganhava dinheiro. E aí depois, eu acho que foi em 2009, quando surgiu o ZBrush. Eu não sei exatamente se o ZBrush subiu em 2009, mas eu tomei conhecimento dele em 2009. E aí caramba, dá pra fazer personagem, né? Dá pra fazer umas paradas mais... Tipo assim, é isso que eu quero, né? É isso que eu sempre quis e agora eu descobri que, tô no caminho, né? Já sei fazer luz, já sei fazer shader, já sei fazer uma textura básica. Então larguei, cara. Eu meio que larguei tudo. Passei um tempo tentando grana pra poder estudar. Na época... Mas até aí você tava trabalhando tipo de 2004 a 2009 só com maquete eletrônica. Não necessariamente. Em 2004 eu comecei a estudar pra valer, mas trabalhar... Eu trabalhei, eu acho que de 2007... Eu tenho que ver meu CV, porque aí eu consigo lembrar a data. Eu acho que foi de 2007 a... Não, 2007 não. Eu lembro que na faculdade eu já fazia uns freela de maquete eletrônica, porque enquanto a galera tava assistindo aula de AutoCAD, eu tava mexendo no Max, né? E aí o que resultou? Eu não aprendi AutoCAD, fiquei muito bom no Max, e aí a galera pedia ajuda pra me ensinar depois, quando a gente começou a estudar o Max, né? Eu fiquei, acho que de 2007, 2008, 2009, eu acho que uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, não lembro. Sim. Fiquei trabalhando com isso. Mas eu lembro que eu migrei pra valer, tipo assim, abandonei tudo e entrei de cara pra tentar estudar pra fazer personagens, foi em 2013. Que foi quando eu fiz o primeiro personagemzinho em cartoon. Que aí foi nessa época. E como você começou a fazer personagens? Você tinha, tipo, algum background em desenho? Desenho. Gênero? Sim, cara, sim. Eu sempre desenhei, né? Então, o resultado de sempre estar desenhando e sempre estar tentando ficar bom em desenho, eu não assistia aula na escola, né? Eu sempre estava desenhando alguma coisa, então... Eu meio que não aprendi o básico de algumas coisas, né? Eu fiquei com o básico de matemática, eu fiquei com o básico de química, física, tudo que tinha cálculo eu odiava. Então quando era aula de cálculo ou matemática, eu tava desenhando, provavelmente. E aí, meu background era esse. Assim, background não. O meu interesse, na verdade, era fazer revista em quadrinho, cara. Eu queria trabalhar com HQ, né? Com comics. Mas... E aí me incentivaram a não seguir, porque... Olha o incentivo de não seguir, porque... Me incentivaram a não seguir. Você vai morrer de fome se você virar desenho. Era essa a nossa realidade. Faz isso não, menino! Infelizmente essa é a nossa realidade lá na minha cidade. Então, desenho não vai dar futuro. Você faz alguma coisa aí, sei lá, estuda, depois faz um concurso público, arruma um salário bom, e aí fica estável trabalhando no escritório, sei lá, das 8 às 6, ou das 9 às 7, sei lá. Mas aí eu não queria não, cara. Não era a minha praia. Eu preferia arriscar
a tentar investir bastante no desenho. Mas quando eu ganhei o meu primeiro computador, que aí já volta um pouco mais no tempo, que foi quando eu tinha, acho que 16 anos, mais ou menos, eu ganhei o primeiro computador. Sim. Aí eu falei, pronto, agora eu vou aplicar o que eu faço desenho manual, eu vou fazer no computador. Sim. Aí eu vi que não dava pra desenhar com mouse. Não tinha grana pra comprar. Não tinha grana pra comprar uma tablet pra poder desenhar. E eu falei, putz, agora ferrou, né? O que eu vou fazer? Isso foi em quando? Quando você tava com 16 anos? Ah, eu tô com 32. Tá aí. Aí entra o problema da matemática. Eu não vou saber quantos anos atrás. 32 menos 16. Tem tempo, cara. Tem tempo aí. Tem um caralho de tempo. Tem, bastante tempo. Mais de 10 anos aí, vamos dizer. Mais de 10, eu acho que uns 15 anos. E aí... Ah, não, 16 mais 16 dá 32, né? 16 anos atrás. 16 anos atrás, sim. Pronto. E aí eu falei... Aí o computador me tirou muita atenção. Tipo, a internet, na verdade. Não o computador em si. Sim. Era uma ferramenta perfeita, mas se você não sabe usar, se você não souber usar, você se perde. Ela te leva pro além, né? Aí eu deixei de praticar, cara, o desenho. Fiquei muitos anos sem desenhar. Tipo assim, como eu costumava desenhar, que era todo dia, passava horas desenhando, né? E aí cara, foi complicando a vida. Aí eu fiquei indeciso. Mas aí em 2013 eu arrisquei mesmo, larguei a parte de arquivis e resolvi ficar pra valer, tipo assim, passei um tempo estudando, né, por conta própria, porque eu costumo dizer que se você vai pra uma escola, é um ciclo, né? É um ciclo. Sim. E se você vai pra uma escola, você consegue cortar, tipo assim, em vez de dar aquela volta toda, você consegue chegar no centro do círculo por um atalho, que você vai aprender o que a escola tá te ensinando, né? Você aprende com o pessoal que já passou por isso antes. E aprendendo por conta própria, eu sentia que era meio que, tipo, eu passava o que eu aprendi, demorei um ano pra aprender, numa escola você aprende alguns meses, entendeu? Sim. Eu lembro que, eu acho que eu sempre gosto de comentar isso, eu tenho um amigo chamado Fernando Gomes, que é da minha cidade, hoje mora em São Paulo. Eu lembro que a gente, quando ele começou a estudar o Max comigo também. Hoje ele é... Lá na faculdade de design? Não, isso já estudando o Max já em casa, por conta própria, depois que eu ganhei o computador. E aí, hoje ele é publicitário e tal, trabalha com mídias sociais, mas ele não seguiu, né? Acabou desistindo do 3D. Sim. E eu lembro que a gente pegou e imprimiu o manual do Max todo o manual do Max. Eu fui imprimir na casa dele. Foi dinheiro, hein? Eu não tinha impressora, eu imprimi na casa dele, devo ele até hoje. Aí, caramba, véio, foram 200 páginas do manual do Max. E aí entrou outro problema. Ninguém sabia inglês. Aí eu falei, cara, pra que eu imprimi isso se eu não sei inglês, não sei ler inglês? Aí eu ia, né? Fui aprendendo, seguia os ícones, tentava entender o que, sabe, seguindo passo a passo. Aí foi, mas cara, a trajetória foi longa pra poder, sei lá, o que você consegue ficar bom em 1 ano, 2 anos, dentro de uma escola, eu levei, tipo, 10 anos pra chegar no que eu tô hoje, mais ou menos. E você começou o que te despertou interesse na parte mais de entretenimento foi o ZBrush. É engraçado que o ZBrush me assustou, na verdade. Primeira vez, eu meio que traumatizei, eu abri o ZBrush a primeira vez, aí eu falei, cara, eu não vou aprender isso nunca. Nunca que eu vou aprender isso. E eu não tinha contato com ninguém da área na época. 2009, tava começando a ter interesse pela área mais de personagens, mas eu não, na época do Orkut, cara, eu não tinha ninguém conhecido que fazia 3D. Exato. Pra dar aquele suporte. Nossa, era a época do assim. Orkut, mano, puta que pariu. Cara, passou rápido, né? Estamos ficando velho, né? Ficando velho, Nem Exato. Vou entregar a idade aí, não. Mas foi nessa época. E não tinha alguém pra dar um suporte, assim, sabe? Alguém que já trabalhava na área. Eu não conhecia os nomes da área. Tipo, a galera... Eu vejo muita gente falando em entrevista, eu me inspirei no Chris Costa e tal, eu me inspirei nesses caras, mas eu não tinha acesso a esses caras na época. Entendeu? Eu não sabia, eu fui conhecer depois de anos, muitos anos depois que eu fui conhecer esse pessoal, o pessoal brasileiro mais influente, né, na área. Sim. Então eu era meio que tava meio cego ali, perdido, sabe? Cego no tiroteio, mais ou menos, sim, praticamente.
E foi, cara. Eu fui tentando, fui na raça, aprendendo. Sim, Aí eu tive a minha primeira tentativa de ir para São Paulo para estudar na Melies, que na época sim. era a escola de. Acho que era Eles foram os primeiros, os eram primeiros, uma os referência, caras né? eram. E aí eu falei, vou para São Paulo. Peguei uma grana, tinha R$ 400. Olha a minha mentalidade, cara. Eu devia ter uns, acho que 20, 21 anos, não lembro. Acho que 20 anos, mais ou menos. Peguei, tinha R$ 400, falei, vou pra São Paulo. Meu pai me deu a passagem de ônibus pra São Paulo. Olha só, cara, ele me deu uma passagem de ônibus, que era um ônibus de turismo, que o pessoal ia comprar muamba no Paraguai. Eu passei uma semana dentro do ônibus pra chegar em São Paulo, Caralho, praticamente. Não, foram acho que 2 dias e meio pra chegar em São Paulo dentro do ônibus. É. E, caraca. e com R$ 400 no bolso, tentando economizar a grana, porque tinha que comer na estrada, né? Tinha que almoçar, jantar e tal. Sim, Aí a grana foi se diluindo durante o percurso, até chegar a São Paulo. Aí, cheguei em São Paulo, eu vou pular essa parte, porque é comprida, é longa. Eu cheguei em não, São, pode contar, pode ficar à vontade. eu cheguei em São Paulo, cara, eu fui na Melies, e aí eu queria fazer o Fontaine na época, eu nunca esqueço o nome desse curso, que era o curso de ZBrush. Eu lembro que a mensalidade era, sei lá, pagava em 5 vezes de 400 ou 600, alguma coisa do tipo. Era muito caro. Fora da minha, eu não tinha dinheiro, não ia conseguir pagar, né? Me matricular. Sim, Aí eu falei, tá bom, tô em São Paulo já, vou arrumar um emprego e aí eu tento fazer o curso, consigo pagar o curso. Aí eu já tinha, minha grana já estava se diluindo, então eu tinha pouca grana no bolso. Aí deu só sim, para pagar deu para pagar metade de um mês numa pensão, num albergue lá para poder ficar, né, para dormir, para morar. Que aí ela falou, sim. quando eu liguei para lá, elas perguntaram, você é estudante? A gente dá prioridade só para estudante porque você sabe, né? A família que tá bancando, então fica mais estável. Pagar a pensão, né? No caso. A República, né? Que chamava de República. Sim, exato. Aí eu falei, não vou, eu vou estudar, mas eu também vou trabalhar. Aí eu falei pra ele, eu posso te pagar metade acho que era dos 400, se eu não me engano, 250? Era 250, eu acho, por mês. Sim. Aí eu falei, posso pagar metade e daqui 2 semanas eu pago o resto? Ela falou, eu ligando de um orelhão da estação da Sé, entendeu? Que foi onde foi que Caraca. eles me deixaram lá na estação da Sé, né? Que na verdade, Sim, eu mudei um pouco aqui a ordem da história. Isso aconteceu antes de ir na Melies, né? Claro. sim. Mas aí foi, cara. Eu liguei de lá, do orelhão da estação da Sé, e ela falou: você vem aqui, eu quero ver você primeiro. A gente se conhece pessoalmente, aí eu decido se você fica aqui ou não. Eu falei, pô, vou ter que pagar um táxi, né? Aí Sim. meu dinheiro tava indo embora, os 400 tava ficando já, tipo, sei lá, 200 e alguma coisa e tal. Eu falei, caramba, eu vou passar fome em São Paulo, velho. Aí eu cheguei na pensão, que era a pensão, o nome dela era Cláudia, nunca esqueço. Cara, eles me deram um suporte muito grande quando eu cheguei. Foram super, 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 sabe? Um Sim. pessoal que eu tenho muita gratidão por eles. E aí cheguei lá, a Cláudia falou assim: tá bom, você pode ficar. Você tem cara de que não vai fazer coisa ruim, não. Eu falei, tá bom, obrigado, né? Aí eu paguei metade do mês, sem ter alguma coisa. Aí ela falou: mas eu vou deixar você ficar, você paga daqui a 2 semanas. Mas se em 2 semanas você não pagar, você arruma sua bagagem e pode ir embora no mesmo dia. Eu falei, não se preocupe, eu vou pagar. Arrumei um emprego na primeira semana, assim, uns 2 dias depois eu arrumei um emprego. Agora eu não lembro qual foi o primeiro emprego que eu arrumei em São Paulo, não sei se foi... Eu não sei se foi o porque eu trabalhei de vendedor de sapato, eu trabalhei no restaurante como chapeiro, Sim. preparando carne de hambúrguer, que eu fiquei com... Eu tive aversão a carne de hambúrguer durante muitos anos, muito tempo, por causa do cheiro. Eu senti o cheiro daquela de carne, de gordura. Durante o dia todo eu fiquei sem conseguir comer hambúrguer durante bastante tempo. Já voltou? Não, não, claro. Fiquei alguns meses, não foram uns anos. Eu exagerei, é. Não dá pra ficar, né, cara, sem comer um hambúrguer. Não tem como, né? Não tem, é. Ainda mais passando já o quê? Passou mais de 6 anos já. Aí eu trabalhei na sapataria como vendedor, aí trabalhei como chapeiro nessa lanchonete. O legal é que eles davam bastante comida pra gente, né? Eu ia embora, levava muita coisa pra comer. E trabalhei numa... Ah, tá. O mais próximo que eu cheguei na primeira tentativa morando em São Paulo, de computação gráfica, foi quando eu trabalhei numa ótica. E eles, por acaso, também revelavam fotos. Aí o cara falou, você sabe mexer com Photoshop? Eu falei, sei mexer.
Ela falou, tá bom, a gente precisa de alguém para tirar a foto 3x4, revelar a foto 3x4 e preparar, dar o crop para poder imprimir. Eu falei, cara, era um negócio muito arcaico. O cara tirava a foto com uma câmera analógica, aí tinha uma máquina gigante para poder imprimir a foto. Caraca. E aí você passava isso pro computador, aí cropava as fotos no Photoshop e imprimia na máquina de imprimir normal, né? De foto. Caraca. Eu lembro que o primeiro dia o cara falou assim, olha, você tira a foto com a câmera, você bota a câmera... Era uma bolsa preta com uma tesoura e uma régua dentro. Aí eu colocava minhas duas mãos dentro e a câmera, porque você tinha que abrir a câmera e o filme para medir o tamanho do filme sem expor o filme à luz, né? Sim. Então era tudo nas cegas. Você abria a câmera, tirava o filme, media com a régua já no tamanho certo, cortava, colocava dentro de uma chapa de metal, aí tirava da bolsa e colocava na máquina, que era gigante. E eu lembro que ele me falou para tomar cuidado com o fluido que saía da máquina, que tinha um balde de plástico que ficava enchendo, né? O tempo todo, que era o fluido de filme, sei lá como é que era. Eu lembro que o primeiro dia foi legal, foi bem, eu fiz 2 fotos, 3x4 com o pessoal. E aí cara, eu me confundi. Na verdade, essa máquina já revelava a foto 3x4, normal. O crop que a gente fazia era quando alguém chegava com um pendrive para poder imprimir, entendeu? As fotos que já eram fotos digitais na época. Aí, eu lembro que um dia eu estava tendo um concurso público, eu tinha muita gente querendo fazer currículo, chegaram 20 pessoas para poder imprimir, fazer foto 3x4. E você tinha que repetir esse processo pelas 20 pessoas, e ele prometia a foto em 1 hora para todo mundo. Eu falei, cara, eu quase morri. Eu quase morri de tirar foto e imprimir foto. Eu falei, não, cara, não vou aguentar esse emprego, não. Eu falei, caramba, esse povo tá indo usar foto 3x4. Era uma fila gigante de gente querendo fazer foto. Eu falei, não, eu peguei trauma, cara. Mas eu lembro que eu aguentei no trampo porque eu precisava do trabalho, né? E aí... Mas ele me demitiu porque eu cheguei um dia atrasado. Eu cheguei atrasado, tipo, ele era chinês o dono, né? Eu cheguei atrasado uns 10 minutos. Quando eu fui sentar no meu computador, ele falou, não. Não trabalha mais aqui. Chegou atrasado. Eu falei, eita caramba, sério? Aí ele pagou os dias que eu trabalhei e eu fui embora. Aí foi a grana que eu... a ótica foi o primeiro emprego. Que foi a grana que eu paguei na pensão. O que faltava, né? Sim. Eu trabalhei uma semana... Eu trabalhei, acho que quase 12 dias com ele. Isso foi em 2012? Eu tinha 20 anos, eu acho. 20 anos, 21, mais ou menos. Eu tinha recém saído... Era recém saído da faculdade. Quando eu fui pra São Paulo. Não lembro, cara. Tem que confirmar a data. Eu acho que 2000 e... Não, 2012 não, cara. Deixa eu ver aqui. Ele não me... Cara, você me mata se me perguntar por data. Eu tenho que tirar um dia e fazer a cronologia toda, sabe, do que aconteceu comigo, pra saber quando a data certa. Quando aconteceu tudo. Minha mãe sabe tudo sobre data. Ela não esquece nenhuma data. Então eu vou tirar um dia e vou fazer isso com ela. Falar com ela. Eu não lembro. Só que eu lembro que eu fiquei em São Paulo, né, na primeira tentativa, eu fiquei, eu acho que 6 meses, eu acho. Eu lembro que eu arrumei todo tipo de trabalho, mas nenhum dos empregos me deu condição de pagar a MBS, né? Ou era o motivo. Ou o salário era muito baixo, ou eu não tinha tempo para poder estudar lá. Aí eu desisti, né? Eu falei, voltei sem nada. Voltei mais liso do que eu tinha chegado lá. Mas tinha sido minha primeira tentativa. Foi bom, valeu a experiência. Eu trabalhei em tudo que rolou, né? Sim. Mas antes de voltar, na verdade, eu fui... O marido da dona da pensão, eu esqueci o nome dele, acho que era Paulo. Ele era barman numa boate em São Paulo. E aí ele chegou um dia falando assim, olha, a gente tá precisando de barman, mas é pra uma boate lá em Florianópolis. Eu falei, opa, eu quero. Essa época eu tava trabalhando num escritório de móveis planejados, né? Esse foi o melhor emprego que eu tive em São Paulo, que já estava estável, era um salário bom na época, eu acho que eu ganhava aqui uns 2.000 e alguma coisa por mês, pra época era muito bom. E aí eu falei, eu quero ir, porque eu quero ir pra Floripa, né? Eu falei, não, eu quero ir. Lembro que eu fui na empresa no dia seguinte, falei pro meu patrão, olha, eu tô saindo, tô indo embora.
Ele falou, não, cara, tá tranquilo aqui o trabalho, você não tá gostando? Eu falei, rolou uma oportunidade em outro lugar e eu tô querendo ir, né? Eu não me prendia, Sim. cara, não me prendia a nada nessa época. Aí eu fui com ele. Falou, eu quero ir, né? Só que aí entrou um detalhe. Ele falou que a gente ia trabalhar na boate, como barman, mas não tinha boate, a boate não tava pronta. Caralho! Aí a gente foi trabalhar de pedreiro, o ajudante, que era o ajudante do ajudante de pedreiro, porque... Cara, você tá de zoeira. Não, cara, sério. Foram 3 meses de obra na boate pra poder levantar a boate, né? Você teve que construir a boate Foi! aí Tava você virar barman. pra trabalhar na boate de barman, que coincidiu... Sério, foi... Pô, você não matou o cara, pô, você me chamou pra ser barman, pô. Não, mas cara, eu digo, foi um choque, assim, na época. Quando a gente chegou lá e não tinha boate nenhuma, ele falou, vocês podem dar uma ajuda aqui, trabalhando como ajudante de pedreiro e tal. Ajudante do ajudante de pedreiro, porque é zero experiência em obra. E aí, Caralho, você tava trabalhando de boa no escritório, na empresa de móvel cara, planejado, do nada. saí do ar-condicionado, cadeirinha confortável no computador, fazendo um projetinho, e aí fui trabalhar, botar a mão na massa. Olha, eu curti, cara, não vou mentir não, foi uma experiência muito Sim. boa. Pô, Florianópolis. Não sei se você Foi, teve a né? oportunidade de ir lá, Sim. a gente trabalhava, a boate foi construída na Praia Mole, então ficava entre a Lagoa da Conceição e a Praia Mole, o hotel, né? Sim. O cara alugou o terreno do hotel para construir uma boate por temporada. Tipo assim, alugar o terreno para construir uma boate. Era uma coisa totalmente... Não entendi. Surreal, É né? surreal, é. E muita grana, cara. O cara investiu. Aí foi. Trabalhei, fiquei... Depois que eu terminei lá, eu fiquei mais um tempinho morando lá, né? Que eu Você gostei da virou cidade. barman? Eu trabalhei de barman durante... Foi esse trabalho todo para trabalhar 3 dias, cara. Que eram 3 dias de carnaval. O cara construiu uma boate pra funcionar a boate durante 3 dias de carnaval. Caraca. Foi uma coisa, tipo, surreal mesmo, velho. Nossa, muito surreal isso. Agora ele pegou o investimento dele todo de volta, porque a entrada da boate era muito cara. Era pra elite de Florianópolis e tal, não era pra qualquer um. Sim. Aí foi. Voltei pra São Paulo, depois voltei pro Maranhão. Aí fiquei estudando de novo. Aí lá no Maranhão você tomou coragem pra estudar ZBrush sozinha. Aí foi. Não, aí eu fui pro Moodbox. Porque era mais fácil, né? ZBrush era muito assustador. Tava assustador ainda. Eu lembro que foi o ZBrush mesmo, pra valer, foi... Essa experiência toda, na verdade, rolou depois que eu saí da faculdade, até meados de... em 2013, que foi quando eu já tava... Não, cara, não é 2013. Eu fui pra Rússia de 2011 pra 2012. É a única coisa que eu consigo lembrar precisamente é que eu fui pra Rússia em 2012, né? Não posso esquecer que foi quando eu fui por causa da minha esposa e tal. Então... Calma aí que, tipo, a gente saiu da sua cidade, a gente foi pra São Paulo, a gente foi do móvel da loja de revelação pra loja de móvel planejado, depois você virando ajudante de pedreiro. Uma balada que só existiu por 3 dias. Eu fui pra... Agora você só chegou assim, calma aí, eu fui pra Rússia. Não, aí você voltou pra Fortaleza e daí você tava na Rússia. Eu lembro que... Peraí, não, eu lembro que... Como você chegou na Rússia? A Rússia foi em 2012. 2012. Porque... mas isso já tinha passado um tempo, cara. Quando eu fui eu tive 2 tentativas de morar em São Paulo. E isso foi entre... Aquela foi a primeira, Foi a né? primeira. Isso foi entre 2000 e... não, eu não lembro a data. Acho que quando eu tinha de 20 para 21 anos, eu acho. E a Rússia, eu fui pra Rússia quando eu tinha 27 anos. Porque eu lembro que eu casei com 28. Eu casei com 28 anos. Então é uma coisa que eu consigo lembrar direito. É meio enrolado, Sim. cara. Eu me perdi todo. Devia ter feito um roteiro vai todo mundo se confundir com a minha história. O roteiro da minha vida. Não, mas resumindo, foi um caso totalmente improvável, né, de estar numa empresa grande como essa que eu tô hoje, porque seguindo essa trajetória que eu tive, entendeu? Sim. Sem muitas oportunidades na área em si,
Mas foi. Em 2012 eu tava na Rússia já. Aí eu fiquei na E Rússia como você foi parar na Rússia? por causa da minha esposa. Aí é outra história, cara. Você É longa. é outra noia É daí já. longa, essa é longa. E aí, aí eu fui pra lá, a gente casou, aí eu fiquei na Rússia trabalhando como freelancer durante de 2012 até comecinho de 2000, acho que até antes de 2016, porque eu fiquei em Dubai eu fiquei 2 anos em Dubai. Foram 5 anos. Aí da Rússia você foi pra Dubai. Ah, é verdade, de 2012 a 2016, quase 5 anos, mais ou menos. 5 anos na Rússia, mais ou menos. Sim. E 2 anos em Dubai. Eu fiquei em Dubai até abril desse ano. Abril, E maio. você trabalhou com o que na Rússia? Com CG também? Na Rússia eu trabalho. Não só com CG. Eu trabalhava com. Foi a época que eu conheci o pessoal da Airfare, que é o pessoal do Ornatrix. Sim. Eu trabalhei com eles por quase 2 anos antes de ir para Dubai. A gente tava trabalhando na parte do desenvolvimento e pesquisa do R&D, que eles chamam, né? Do desenvolvimento da versão 5 do Ornatrix. Aí eu fiz a parte de design gráfico também, eu fiz o novo logo do Ornatrix e tal. A empresa da Airfare é lá na Rússia mesmo? Não, eles são de Toronto, no Canadá. Eles são de Toronto? E como você chegou até eles? Eu tava trabalhando remoto. Rolou uma época que eu fiz uma revista digital chamada Brasil Digital Mag. Porque eu tava apertado de grana, tava sem freela, aí eu falei, vou fazer uma revista, aí vou botar anúncio na revista e vou ganhar dinheiro com anúncio. Resumindo, não consegui nenhum anunciante. Não deu nada. Foi minha trajetória de empreendedor foi furada. Eu falei, caraca, consumiu todo o meu tempo e não me deu um lucro. Não vou mentir, cara. Foi uma das coisas que resultou em estar hoje onde eu tô, entendeu? Então faz parte da minha trajetória. Né? Mesmo que não tenha sido bem sucedida. Aí foi quando eu conheci ele, entendeu? Eu falei, cara, me dá uma licença da Ornatrix, porque eu quero estudar. Eu não queria pagar $500, que eu não tinha $500 pra pagar. Fazendo fila na Rússia, fila barata, só pra poder me sobreviver mesmo. Aí eu falei pra ele, me dá uma licença da Ornatrix, aí eu coloco um anúncio na revista aí por tempo indeterminado. Aí ele falou, não, pronto, pode pegar, pode ter, me deu uma licença. Aí foi isso, depois ele falou, você trabalha com design gráfico, você pode, sei lá, ajudar a gente na parte gráfica e tal. E eu fiquei como freelancer pra ele durante alguns meses, né? Aí eu falei assim, cara, você não quer me dar um emprego fixo? Sei lá, você me paga por hora de trabalho, ou todo mês você me dá uma quantia e tal. Aí ele falou, é uma boa. Aí rolou de eu ficar trabalhando remoto pra eles fixo, né? Quase 2 anos. Não, na verdade foram 2 anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu fiquei fazendo design gráfico pra ele, trabalhando na parte do Ornatrix, como usuário, né? Dando feedback, olha, isso aqui seria legal implementar essa ferramenta e tal. Então, muito do que o pessoal tem no Ornatrix 5 hoje foi graças a essa pesquisa e desenvolvimento que a gente fez nele, né? Eu acho que eu colaborei muito. E aí, cara, surgiu isso. Aí eu acabei com a revista depois, porque tava impossível. Eu fiz 10 edições da revista, cara, com 10 meses. Eu vou te mandar. Eu mando depois, vocês botam o link aí se vocês quiserem. A revista, pode chegar. Eu publiquei todas num site, em PDF, né? Sim. Aí eu mando depois, vocês podem dar uma olhada. Cara, eu gostava muito. Era muito legal. Conheci muita gente nessa época, porque também muita gente me deixou desapontado, porque eu pedia pra poder eles fazerem algum tutorial, então dava uma entrevista pra revista, os caras não me respondiam e tal. Sim. Tá tudo bom, tudo bem. Faz parte. Nem todo mundo tem tempo, né? Faz parte do processo, né? Faz parte. Nem todo mundo tem tempo pra... Aí, o que mais? O que mais que rolou? E daí enquanto você tá fazendo isso, você tá fazendo tudo isso da Rússia? Na Rússia. Eu tava na Rússia nessa época. Aí foi... Como você foi pra Abu Dhabi? Dubai. Eu fui pra Dubai. Dubai. É a mesma coisa, quase a mesma coisa, pertinho. Eu fui pra Dubai, cara. Foi um lance bem estranho, bem inusitado. Eu tava checando a minha caixa de e-mail, e aí tinha um e-mail que tinha ido pro spam, né? Como spam. Porque era um domínio totalmente diferente, né?
Tipo, sei Sim. lá, do Dubai, governo de Dubai, uma coisa do tipo. Aí eu abri esse e-mail, o cara falando assim, olhamos seu trabalho online e tal, estamos procurando alguém no seu perfil para trabalhar aqui, mande algumas cópias do seu documento. Eu falei, cópia do meu documento, passaporte? Eu falei, não, eu não vou mandar meu. Eu pensei que É era, golpe, é golpe, é golpe. eu pensei que era cópia. Eu falei, não, vou mandar cópia de meu documento, que eu não sei nem quem é, né? Sim. Ah, tá, achei o e-mail aqui. Eu até achei o e-mail aqui que esse cara me mandou. Cara, tá aqui ainda o e-mail. Aí eles falando, né? Em Dubai. Eu falei, caraca. Isso foi engraçado que eu tava faltando, acho que dois meses para poder eu aplicar para minha cidadania na Rússia, né? Porque eu tinha que morar lá pelo menos 3 anos. E já tinham passado dos 3 anos morando lá, que é o tempo que você tem o visto provisório, que eles chamam de visto permanente, que não é Sim. permanente. Eu não sei por que chamam de permanente, se não é. E aí faltavam alguns meses para 2 meses, eu acho que. Exatamente, para poder eu fazer a prova de russo, que eu não estava preparado para fazer a prova de escrita, né? E falada tudo bem, eu já estava ouvindo bem, falando um pouco, mas escrever e ler eu não sabia direito. Ah, Caramba, também é um alfabeto cirílico, né, velho? cara. Aí É tinha. tipo todas aquelas paradas que você nunca aperta, assim. Sabe quando dá pau no teclado, que você não. Sabe que Exato. você pega o teclado com a cabeça e bate assim, bate com a cabeça no teclado e vê o que sai? É basicamente isso aí. Aí eu falei, caraca, ferrou. Se eu não passar na prova, eu vou ter que voltar pro Brasil. E eu não queria voltar pro Brasil. Minha esposa estava na faculdade na época. Ela falou, eu não quero ir pro Brasil ainda, eu tenho que terminar minha universidade. Eu falei, caraca, ferrou de vez. O que eu vou fazer da minha vida? Aí rolou, Agora já é. abri esse e-mail, eu falei, Amália, olha isso aqui. Vou responder. Respondi, eu falei, olha, eu gostaria de mais informações e tal. Porque eu não vou mandar minha cópia do meu passaporte. Os caras já queriam aplicar pro meu visto, velho. Sem nem conversar Caralho. comigo. Eu falei, não, que isso, não existe isso. Aí eu falei, ó, dá mais informações. Aí o cara falou assim, vamos fazer uma entrevista pelo Skype? Eu falei, pronto, aí sim. É outra história. Aí o cara falou, olha, nossa empresa aqui, a F Technologies e tal, aqui em Dubai, tá precisando de alguém no seu perfil para trabalhar com 3D e tal, no nosso departamento de 3D. Eu falei, olha, empresa grande, deve ser legal. E Dubai não passava pela minha cabeça, só sabia que Dubai era lugar de gente que dirigia carro com leão dentro, e tinha camelo e que era quente pra caramba. Era só isso que eu sabia de Dubai. Que é lugar de Sim, rico, né? Muito rico. Eu sim. cara, tá aí, rolou oportunidade, né? Eu tava precisando de uma saída, de uma luz. Conversei com os caras deram processo no meu visto. Depois de 2 meses eu tava em Dubai. Aí 2 meses? Caraca, que louco. fizeram meu visto, me ofereceram um salário lá. Eu falei, pô, tô indo. Quero morar Espera aí que eu já tô chegando. quero morar em Abre a Dubai. porta aí. Eu falei assim, se é meu sonho era morar em Dubai. Esquenta a comida aí que eu tô chegando. Os caras jogando dinheiro na minha. Sabe? Tem uns vídeos na internet de um cara jogando dinheiro, um cara que tá tocando violão, jogando dinheiro na cabeça dele assim. Eu falei, é Dubai, cara. Aham. Vamos pra Dubai que eu quero sentar no chão e o shake jogando dinheiro na minha cabeça, né? É aí que eu vou ser feliz. Pô, era o que eu tava. Você falou assim, era isso que eu estava esperando a minha vida toda. Morar em Dubai, cara. Virar shake em Eu Dubai, sempre sabe? sonhei com isso, né? Sonhei. Pô, velho, Desde rolou. criança eu via Desde Dubai. criança. Aí rolou, deu certinho, fui pra Dubai, trabalhei na empresa do governo. Um detalhe aqui, na entrevista eles não comentaram qual era a empresa que eu ia trabalhar. Assim, na verdade, a empresa que foi me dado o nome era uma empresa de fachada Sim. e que era uma empresa do governo de Dubai, prestava serviço direto pro Sheikh de Dubai, que é filho do primeiro-ministro de Dubai, né? Que era a empresa dele, empresa privada. Então, tudo que a gente fazia era trabalho, sabe, ultra mega secreto para eles. Caraca. Cheguei lá, eu falei, pô, legal, vou me juntar no departamento de 3D. Não tinha departamento de 3D, eu era o único cara que fazia 3D naquele lugar. Aí rolou a promessa de que iam contratar mais gente, não contrataram mais ninguém, eu fiquei super, mega sobrecarregado de trabalho. Eu falei, não, estão me pagando muito bem, mas estão comendo a minha alma.
Os caras eu fiz um pacto aqui. Fiz um pacto com o capiroto. Pus minha alma, os caras tomaram conta da minha alma, porque, sério, velho, eu não dormia. Às vezes me ligavam de madrugada pra ir trabalhar. 2 da manhã, eu falei assim, você poderia vir aqui pra resolver um problema? Eu falei, cara, tô indo, né? Ia naquela assim, o salário vai cair no final do mês, aquele salário corda. Eu falei, não, tô indo, velho. A empolgação voltava. Eu tô indo que no final do mês tem que pagar o iPhone 20. Velho, aí foi. Mas foi uma experiência muito boa. Apesar de ser muito cansativo, né? Porque a jornada de trabalho normal de Dubai são 10 horas por dia, né? Então, sim, não é igual 8 horas no Brasil. Só isso já te cansava. Fora o overtime que a gente fazia, muita hora extra. E trabalhar pra Sheikh você tá disponível 24 horas por dia. Então, mas foi bom, foi uma experiência muito boa. E a maioria dos projetos lá era do quê? De arquivis? Não, a gente fazia alguns vídeos pro Instagram pessoal do Sheikh, que era mais vídeos sobre datas comemorativas, como o Ramadã, que é um feriado, é um mês religioso deles. Que mais? Pô, era muito... Eu sabia todo o nome das paradas dos feriados. Já esqueceu tudo? Eu sou horrível, velho. Traumatizou, você foi embora e não quis lembrar mais nada. Eu tenho uma memória muito ruim, cara. Eu não sei, tá piorando cada vez que eu fico mais velho. Eu tenho um caderno que eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. Eu não sei, minha cabeça era muito boa antes pra lembrar das coisas. E agora, de uns anos pra cá eu comecei a ficar, sei lá, sabe aquela memória temporária? Eu aprendo ali, faço o que eu preciso fazer e depois eu esqueço. Eu acho que sabe quando a HD tá cheia que você tem que ficar deletando as coisas pra poder não ocupar muito espaço? Eu acho que é isso. Deve ser isso. Não tem outra explicação. Mas a gente fazia os vídeos pros feriados e tal. E foi, cara, foi basicamente isso. Aí rolou o Canadá. Mas por que você decidiu ir pro Canadá daí? Não. Porque você tava, supondo, nesse meio tempo você estava sempre produzindo, tipo... Porque eu conheci seu trampo por causa dos personagens. Você tava sempre produzindo personagem? Tentei produzir algumas coisas pessoais, uma época. Na verdade, eu consegui produzir uma sequência de imagens. Eu acho que praticamente eu fazia uma por dia, se eu não me engano. Uma que tem um sapo e tem sabe, um caracolzinho. Tô ligado, sim. Aqueles ali eu fiz acho que um por dia, mais ou menos, lá na empresa. Que rolou uma calmaria lá sem trabalho para fazer, e aí eu usei o meu tempo livre para poder fazer projeto pessoal. Sim. Mas era difícil, cara, ter tempo para fazer uma coisa muito grande quando chegava em casa, porque eu chegava muito cansado. Sim. E aí eu fiquei praticamente 2 anos paradão, sem nenhum projeto. Aí rolou uma notícia ruim, que a nossa empresa ia fechar o departamento todo, porque era uma empresa que só estava gastando, não estava tendo lucro nenhum, porque a gente não fazia nenhum projeto comercial. Aí o Sheikh resolveu cortar custo, né? Falou assim, vamos fechar o departamento todo. Aí eu mudei para uma outra empresa, que é a Real Image, que é uma empresa mais focada, que também trabalha para o governo, que é... Sabe? Caraca. Eu saí da empresa que era do Sheikh, que eu poderia fazer tudo para ele. Fui trabalhar para uma empresa que ele pagava a empresa para fazer. Eu falei, que é isso, cara? Para não ficar um monopólio também, né? Para dar oportunidade para outras empresas. Eu até entendo isso. Faz sentido. E aí foi nessa empresa que eu também não tinha muito tempo para fazer quase nada, porque consumia muito meu tempo. Fazia muita hora extra, cara, muita. Trabalhava final de semana, sábado. Aí, isso, mais o calor infernal de Dubai, sabe? O calor tira as forças da pessoa, sabe? E fazia calor de quantos graus lá? 40 graus, mas com a sensação térmica de, sei lá, de 50 graus, mais ou menos, 49, 50. É um Rio de Janeiro no verão, só que turbinado, sabe? Nossa. Aí eu falei, não é pra mim não, cara, vamos... eu já tinha feito uma economia muito boa em Dubai, guardei uma grana boa. Aí eu comecei a aplicar, cara, faltando, tipo assim, morando depois de 1 ano e 6 meses em Dubai, 1 ano e 7 meses, eu acho. Eu comecei a aplicar. Apliquei para Double Negative a primeira vez. Falaram que não tinha vaga para Vancouver, tinha uma vaga para Mumbai, na Índia, né? Mumbai. Eu falei, cara, eu vou sair de Dubai para ir para Mumbai, né? Não compensa. Eu quero ir pra... Muda muito pouco. Eu quero ir pro Canadá. Só um Day Leme. Calor, saindo do lugar quente para outro quente, eu falei, não.
E provavelmente o salário seria muito menor, né? Eu falei, não, não rola pra mim, não. Aí eu falei, não, vamos deixar esse negócio de stand-by aí, se rolar uma outra oportunidade, vocês me avisam. Aí foi. Acho que 2 ou 3 meses depois, não, 4 meses depois, que foi quando eu tava completando 2 anos em Dubai. Eu vi outra vaga no site, preparei meu portfólio. E durante esse tempo, morando na Rússia, em Dubai, eu fiz uns projetos, né? Eu fiz uns projetos pra Honda, que foi a única coisa que presta no meu demo reel. E o resto é praticamente coisa pessoal. Aí tem alguns trampos novos agora que eu vou começar a editar, né? Colocar no demo reel. Legal. Que eu devo muito esse trampo ao Rafael Gentchev, que foi ele que me colocou pra trabalhar no trampo com ele, como freela. Massa. E aí, cara... Esse trampo é bem famoso. É, o da Honda. Aquele The Dreamer, né? The Dreamer. Pô, esse foi o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Aí depois eu trabalhei no Toyota, mas eu já tava morando em Dubai, que é o Toyota Drive Rap, que eu fiz uma criatura, tal, completona, ficou bem legal, gostei. Sim. E aí eu mandei focar, foi que eu juntei todas aquelas imagens que eu tinha feito no tempo livre lá em Dubai, na empresa. Aí eu apliquei pra vaga de Look Dev. Aí rolou. A segunda vez eu falei assim, rolou, vamos marcar uma entrevista. Fiz a entrevista com eles. No outro dia seguinte me mandaram um e-mail falando, parabenizando que eu tinha passado na entrevista, que eles tinham gostado e tal, de conversar comigo e que queriam fazer a oferta. Aí fizeram a oferta, eu aceitei a oferta e mudei pra cá. Foi bom. E tô curtindo pra caramba. Agora a gente descobriu como você chegou aí. Tem mais, cara. Tá meio confuso essa trajetória, mas resumindo, não foi muito fácil, não. Vou perceber. Só do básico que a gente já tá sabendo. Eu tentei não deixar a coisa muito sentimental, porque tem umas partes bem tristes aí durante esse processo todo, mas só não foi fácil. Resumindo, não foi fácil. Exato. E improvável, né? Improvável, porque eu tinha falado antes. Não trabalhei em nenhuma empresa grande como a Vetor Zero, como a Sigus Fly. Não tive experiência nessas empresas, então foi... Tá você teve que falar bastante pra chegar onde você chegou hoje. E não necessariamente foi um caminho linear, né? Não foi linear nem um pouco. Não foi nem um pouco linear. Não foi linear, foi Gama 2.0. Na carreira, fazendo personagem aqui, trabalhando com publicidade. Não, você deu muita volta, né? Eu até costumo brincar que não foi linear, não. Foi Gama 2.2, porque a gente usa muito... A gente tem muita treta aqui com Gama 2.2, então... Ai, caramba. Não foi nada linear. Não foi mesmo. Mas é bom, cara. Foi bom. Foi bom. É legal ver, tipo... Como mesmo assim você continuou seguindo em frente... Você teria essas experiências, né? Porque eu acho que toda a experiência que você teve acabou sendo válida para a sua formação como artista, né? Sim, como artista, como pessoa, sabe? Eu ter trabalhado em muita... Eu não sei, cara. O Brasil, às vezes, tem um pouco de preconceito quando você tá trabalhando numa coisa que não é... Tipo, você trabalhar como vendedor numa loja, ou você trabalha na cozinha de um restaurante, ou coisa do tipo. Sim. Mas... Cara, isso tudo agrega, no, sabe, o ser humano, o caráter da pessoa. Acho que se eu sou o que eu sou hoje foi por ter passado por todos, sabe? E foi, tá aí, até é bom mencionar isso, que é um negócio pessoal, mas se aplica muito ao artista, isso, a vida do artista, que eu quando cheguei em Dubai, eu tinha todas as ferramentas para ter mudado o meu jeito de ser, para ter mudado para ter ficado, sei lá, meio que louco com a quantidade de dinheiro, ter mudado o meu estilo de vida, sabe? Ter, sei lá, ostentado, comprado carro importado. Pô, eu dirigi em Dubai um carro 2002. Nem no Brasil eu dirigi um carro tão velho. Entendeu? Porque, sei lá, cara, eu ter trabalhado ter tido essas outras experiências antes, me fez focar no que é realmente importante, tá? Sabe? Aí entra outro fator. Aí tem gente que pergunta, putz, largou o emprego em Dubai, um emprego muito bom, pagava um salário muito alto, para trabalhar para vir para o Canadá, que o salário não é tão alto, não é... É bom, é normal, para a realidade local é bom, mas comparado com Dubai, não tem como se comparar, entendeu? Eu falei, não, mas aí eu tava infeliz profissionalmente em Dubai, saca? Sim. Pra mim,
vale muito mais você tem um bom ambiente de trabalho, você tem um convívio bom com seus colegas de trabalho, e do que dinheiro, cara. Dinheiro não compra essas coisas, sabe? Eu tava muito infeliz em Dubai, profissionalmente. Sim, Financeiramente eu tava muito bem, mas eu falei, não, não, cara, eu não quero ficar nessa. Eu prefiro, sabe? Aquela coisa, eu prefiro passar fome, mas eu quero fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é 3D e tal, que é CG. Então isso sempre me motivou. E outra, eu vim de baixo, então eu já estava acostumado a viver com pouco. Então eu falei, eu vou voltar para minha vida normal. sim, Para mim não, eu não vou sentir falta dessa vida sabe? Vida luxuosa de Dubai, que você não tem que se preocupar com conta para pagar e tal. Eu falei, não, não. Eu sei como é viver, eu sei sim. como é ralar para ganhar as coisas. Então, para mim é como Você não aquela ia coisa. se seduzir por essa vida tão fácil. Não, é tipo assim, tem gente que diz que a pessoa que nasce em família rica e quando depois fica pobre se sente muito mal. Eu falei, não, eu fui pobre, tive muita grana e voltei a ser o que eu, sabe? Isso não mudou quem Não você era, mudou, né? não mudou. Que eu acho que e é outra coisa que a nossa profissão também não deveria mudar, que muita gente, infelizmente isso acontece, sabe? Muita gente muda por questão de fama, de popularidade. Eu costumo dizer que não sou eu tô vendo, tô sentindo isso na pele e na realidade local. Aqui é um emprego como outro qualquer, entendeu? Exato. Ninguém pega, aqui não existe aqui no Canadá, o pessoal que trabalha comigo, você não vê aquele glamour que a gente vê no Brasil do pessoal que tá num, sabe, num status maior, trabalhando numa empresa grande, sabe? Aqui a gente não vê isso. Exato. Você vai pro escritório, você senta na cadeira, você faz o que eles querem e é isso, é um emprego. Mas a diferença pra mim é que eu ralei muito pra chegar aqui, então eu tô vivendo o meu sonho. Então, Sim. pra mim não é um emprego qualquer. Pra quem tá aqui, para quem é daqui é. E é uma coisa engraçada isso, né? Porque até certo ponto, tipo, isso que você falou, a gente glamourizar um pouco a nossa, tipo, o seu sonho é você trabalhar com isso, mas uma coisa é você sonhar com a outra coisa é você, tipo, glamourizar um indivíduo ou uma profissão, né? Não é. Porque e aí, isso até certo ponto é perigoso, porque não quer dizer que, tipo, aquele negócio que, tipo, às vezes as pessoas confundem. Não quer dizer que você gosta de algo, que porque você gosta de algo, você não vai ter dificuldade com essa parada, sabe? Tipo, porque se uma parada vai ser só coisa boa. Não, é bom, é até bom ressaltar, é bom falar que eu posso até dar um pouco, descrever um pouco, fica uma dica para quem está começando também, mantenha o seu lado artístico muito, muito forte, sabe? Tente manter o seu lado artístico muito forte, mas quando você chega numa empresa grande, você é obrigado a se tornar técnico, porque é muito técnico. O nome já disse que a gente, o nome, eu tô com o Look Dev TD, que é Technical Director, então é muito resolver problema, entendeu? E ser organizado. Eu já vi muita gente, até o Paul comentar sobre o Paul, que ele fez um artigo como, sabe, as dicas como se dar bem na indústria de VFX. Cara, eu li aquilo ali antes de vir pra cá e ajudou muito e eu tô vivendo isso na pele. Você tem que ser organizado, você tem que ser muito técnico, sabe? Você tem que ser muito proativo. Não é aquela fantasia, não, claro que eu curto o que eu faço, entendeu? Eu gosto. Sim, Não é cansativo. sim. Tanto que eu vejo. É uma coisa engraçada, cara. Quando dá 6 horas da tarde aqui, dá 6h05, 6h10, você não vê mais ninguém no estúdio, saca? E eu fico lá, às vezes, até 6h30, 6h40, 7 horas da noite, eu não vejo o tempo passar, porque eu tô curtindo muito aquilo ali, entendeu? O pessoal vai embora quando dá 6 horas. Ninguém fica, saca? E eu falei, caraca, a galera não, parece que a galera acabou, vai embora e deu. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, se eu pudesse ficar até mais tempo trabalhando, né? Eu tô gostando. Sim. Não sei se... Mas é muito por uma. Mas eu acho que até certo ponto é legal você ver isso, né? Porque, tipo, tira um pouco daquela aura de nossa, não, é o emprego mais incrível do mundo. Não, tem muita gente que vê isso como um emprego normal. É um emprego normal. Porque é um trampo normal, né? Exato. Olha, eu me admiro. Você pergunta. A gente tem uns colegas de trabalho agora. Eu tava conversando com ele. Eu falei, cara, você tem demo reel? Eu falei, não, cara, acho que tem uns 10 anos que eu não faço um demo reel. Eu falei, você tem um website? Você tem portfólio? Eu falei, não, nunca fiz portfólio.
O cara tem 30 filmes no IMDb, 30 créditos no IMDb. O cara nunca precisou montar um portfólio para arrumar emprego, ele sai de uma empresa e vai para outra. Eu falei, cara, e a gente no Brasil fica, cara, eu tenho que ter um portfólio, eu tenho que ter um demo reel, porque pra gente acho que não, eu vou exagerar, é 100 vezes muito mais difícil chegar aqui do que pro pessoal que já tá morando por perto, entendeu? Exato. Aqui, pra brasileiro em si é muito mais difícil. Então, com certeza. Os caras não porque a empresa tem que bancar você ir pra fora, tem um monte de problema. Né? O cara não tem um Instagram profissional, o cara não fica ativamente postando no Facebook, não tem uma fanpage no Facebook, não tem a glamorização que a gente tem no Brasil. Eu não vejo isso aqui, Sim. entendeu? Não é que isso seja ruim, não é um defeito, isso é bom. Eu acho que quanto mais você está exposto, mais, principalmente para quem está trabalhando como freela, quanto mais você é visto, mais fácil fica para se manter no mercado. Isso é muito bom. Mas eu acho que a glamorização, no caso que você está dizendo, não é nem do caso de do artista, e sim é de como a gente olha os artistas, né? É isso, exatamente. Como a gente olha os artistas e, às vezes, eu já senti, eu não vou citar nomes, mas alguns artistas se deixam subir a cabeça, entendeu? Pela popularidade, tem gente que, sabe, fica famoso e aí se deixa subir na cabeça a fama. A pseudo-fama, que eu costumo dizer, né? Mas eu não entendo, cara, por quê? A pseudo-fama, no fim, nossa área não é... É só um trampo. É um trampo, É só um trampo. Tem um cara que é engenheiro, tem um cara que é administrador, é só um trabalho normal. A gente trabalha de manhã até o final da tarde. E aí, exceto se você é freelancer, Pode falar. né? Quando é freelancer, você não tem muito horário, não, mas... Eu costumo dizer que freelancer, porque eu fiquei muito tempo como freelancer ele tem férias quando não tem trabalho, né? E ele não curte as férias porque ele tá preocupado em arrumar trabalho, porque férias não remuneradas, né? Mas cara, não, mas eu entendo. A gente no Brasil, a gente tem que se expor, a gente precisa mesmo fazer o marketing pessoal, porque senão você não sai do Brasil, você não entra no mercado, entendeu? Fora. Sim, exato. Não, a parte do marketing é bem importante muito importante, pros artistas, tipo, a questão é sempre, tipo, nunca se esqueceu aquele negócio que, tipo, esses dias eu tava conversando com alguém e a pessoa tava perguntando, tipo, como vocês chegaram aqui e tal, tipo, como vocês fizeram todas as paradas. Aí, tipo, a gente sempre diz que tem duas histórias, assim, eu posso contar uma história que, eu fui lá, consegui a parada. Eu posso contar a história, tipo, de todas as pessoas que eu tive na minha vida que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, tipo, me ajudaram a fazer as coisas que eu fiz, sabe? Tipo, que eu tive muita sorte também em todos os sentidos, sabe? A gente não esquecer do nosso background, né? Isso, cara. Eu acho que nunca... Se você não esquece as suas origens, quão difícil foi para chegar onde você chegou, é o que importa, para se manter com humildade, para se manter, sabe? Com o pé no chão. Sim. É basicamente isso. E nunca é só a gente, né? Que faz as coisas. É sempre a gente com 1 milhão de sorte de encontrar um monte de gente. Tipo, se não fosse aquela moça que você encontrou a lista é grande. no lugar pra tipo, você poder ficar 2 semanas. Sim. Sabe? Poder dormir em São Paulo, sabe? Tipo, é um monte de tem gente. Muita. A lista é muito grande. Eu tenho uma lista grande de gente que eu queria agradecer, sabe? Uma hora eu vou agradecer, uma hora eu vou publicamente, eu não sei. Mas a lista é muito grande de gente que contribuiu, sabe? Você não chega a lugar nenhum sozinho, é muito difícil. Sabe? É praticamente impossível, cara. Exato, e essas pessoas entram na ilusão que, tipo, o vulgo egocentrismo, né? Tipo, entram na ilusão que foram elas que fizeram acontecer. Mas não, velho. Tem muita coisa no meio da vida que colabora pra gente chegar no lugar que a gente quer. Muita gente. Sempre dependente de alguém. E tipo assim, eu cheguei aqui com quase 10 anos na coxa de experiência, mas eu tô sempre perguntando, sempre tirando dúvida com alguém, entendeu? Sempre tem uma coisa nova pra aprender. Principalmente que você entra na pipeline de VFX, de estúdio grande, é tudo completamente novo. Então, o que você usa praticamente é só o seu lado artístico, entendeu? Porque você vai usar software que não tem no mercado, a organização deles o workflow deles é totalmente diferente do que a gente é acostumado a fazer, principalmente quem é freelance. Se o cara não é muito organizado no trabalho pessoal dele, o cara não vai ser organizado dentro de uma empresa, então você sofre um pouco para se adaptar. Sim, exato. E é importante você
ter essa consciência de que você sempre tá aprendendo, né? Sim, cara, sim. E de que você sempre vai aprender. E uma coisa que eu queria saber é, tipo, beleza, você chegou aí no Canadá, como que foi se adaptar, tipo, com... Porque o processo de VFX é muito diferente de tudo, né? É muito regrado, muito específico. Como que foi entrar dentro desse mercado de VFX? Foi, tipo, um susto muito grande? Eu fiquei muito preocupado quando eu fui aceito, que já tinha assinado o contrato e tudo. Eu fiquei muito preocupado porque eu não tinha muita informação de dentro, de como seria, como é que é a deadline, sabe, como é que são os prazos de VFX, ou se eu vou ficar super mega sobrecarregado, os caras vão me jogar um monte de coisa para fazer e eu não vou conseguir. Eu fiquei surpreso porque em VFX você tem um prazo, você tem um deadline, eles te colocam para fazer uma tarefa e aí você tem lá os dias que eles te dão para fazer, mas se não foi aprovado, vai ser estendido o prazo, entendeu? A coisa fica pronta quando está aprovada, quando está 100%. Mas claro, né, eu tentando dar o meu melhor, tentando, sei lá, trabalhar o mais rápido possível, porque isso já foi ter trabalhado com publicidade, sendo freelancer, ter pego a experiência de trabalhar as coisas mais rápidas, ajuda muito dentro do VFX, mas a pipeline de VFX, ela não é rápida, cara. Ela não é tão rápida, ela não colabora muito para você fazer as coisas muito rápido, entendeu? Sim. É meio... eu não posso entrar muito em detalhe, mas o processo é um pouco mais demorado. Você tem mais prazo para produzir, entendeu? E não tem ninguém, não tem ninguém. Isso eu não posso falar de outros estúdios, mas pelo menos aqui na Double Negative, a gente não tem, sabe, não fica ninguém na sua costa dando pressão, finaliza isso, finaliza aquilo, o que você tá fazendo aí, sabe? Você tem uma liberdade, eles são muito bons com o tratamento com o artista. Eu tô me sentindo muito, muito bem com relação a isso. Até porque eles estão contratando os artistas que eles já conhecem previamente a qualidade do trabalho, né? Não, e você não pode mentir no seu demo reel, né? Se você botar no seu demo reel alguma coisa... Pegar o trabalho de outro, já era. Aí chega aqui e você não consegue fazer as coisas, você não vai sobreviver na empresa. Nem na indústria. Não fica, né? Não dá, então... Exato. Podia rolar um podcast só pra falar sobre isso, porque tem muitos casos aí de gente que usa portfólio. Mas olha, fica uma dica aí, cara. Faz um podcast sobre isso. Mas com mais gente pra poder ter mais pra poder falar um pouco mais sobre esse tema. Tá aí um bom tema pra falar. Não use o portfólio dos outros, amiguinho. Não use, cara, não use, pelo amor de Deus. Eu usei uma vez de um amigo meu que era design gráfico. Eu falei, Fernando, posso usar umas peças gráficas do teu portfólio porque eu tô precisando arrumar um emprego aqui? Ele falou, cara, você vai dar conta de fazer? Eu falei, não, eu sei fazer o que tu faz, só que eu não tenho nada pronto. Aí ele falou, tá, usa meu portfólio. Foi a única vez na minha vida que eu usei. Mas eu sabia fazer, né? Eu confesso, eu usei. Esse Fernando, meu amigo. Eu falei, cara, abriu uma vaga aqui de design gráfico, eu tava em São Paulo, foi a segunda vez que eu fui pra São Paulo. Eu falei, posso usar algumas peças do teu portfólio? Ele falou, cara, usa aí. Se você der conta de fazer, né? Os caras vão pedir depois. Eu falei, eu me viro depois. Aí fui. Resolvi. Mas eu particularmente nunca vi isso acontecer. Nunca bati num caso em que isso tenha acontecido. Ai, mas mão, assim... A mão chega, coça. O cara tem uns casos engraçados aí. A gente pode conversar em off depois. Mas tem uns casos... eu quero saber. Tem uns casos exagerados aí, sabe? E muito engraçado. Pô, que doido. Uma coisa que eu queria saber, tipo, de você, assim, em termos da diferença que você vê, assim, aí saindo um pouco do aspecto do trabalho, mas, tipo, sei lá, em termos de qualidade de vida, tipo, como que funciona as coisas aí no Canadá, tipo,
você sente que a qualidade de vida é muito melhor. Tipo, em termos de making do salário e o custo de vida aí, como você viu a diferença entre as outras cidades que você morou? Como você é um cara que já passou por muitas cidades, né, do exterior, tipo, entre a Rússia, Dubai e aí o Canadá. Ainda rolou uma Itália durante 5 anos da Rússia, eu morei na Itália durante uns meses. Mas não foi, eu não tava trabalhando, então não conta muito como experiência profissional. Mas, cara, eu tô gostando muito do Canadá. Eu senti muito que o Canadá é um lugar que o pessoal tenta se manter mais, sabe, saudável aqui. O pessoal anda muito de bicicleta e tal. E, sabe, você curte mais, assim, pelo menos o pessoal que trabalha na empresa, o perfil é totalmente diferente do perfil da galera que trabalha no Brasil, entendeu? O pessoal tá... Eu não sei hoje como é que tá. Eu posso falar por mim. Eu sempre fui muito sedentário, sabe? Eu comecei a ficar gordo e tal. O pessoal aqui não, você vê uns caras, sabe? Uns caras fortão, bonitão, trabalhando na empresa. Eu falei, você olha um cara desse na rua, eu nunca imaginei que esse cara tava trabalhando com VFX, cara. Como é que você consegue estudar 3D e ficar forte assim? Só o André Castro que consegue. Exato. O Andrezão, cara. Só ele que consegue ficar forte e trabalhar com 3D. Eu falei, não, velho. Eu falei, exatamente. Não dá. Eu falei, não dá pra... É um perfil totalmente diferente do que a gente costuma ver no Brasil, sabe? Aquele nerdzão e tal, o cara mais... o pessoal aqui é muito saudável, velho. Estou me sentindo um tiozão, sabe? Trabalhando com a galera nova e tal. Cara com barba branca e tal. Eu falei, que isso, velho? Não, vou... Aí comprei uma bicicleta, agora tô tentando entrar na onda dos caras, sabe? Geração saúde. Obrigado por entrar na onda deles. Geração saúde, sabe? Projeto Verão. Tem acho que uma semana já que eu tô indo e voltando do trabalho de bicicleta. Mas eu passei um mês indo e voltando, andando, e era 49 minutos andando, indo e voltando. Eu passei um mês. Mas aí eu mudei pra essa casa, pra esse apartamento novo agora que a gente tá. Não novo, tem mais de um mês já. E aqui é 850 metros da Deneg, né? Então eu andando dá uns 10 minutos. De bicicleta indo, como é uma ladeira descendo, dá 2 minutos. E voltando, como eu sou gordo e não combina muito com bicicleta, eu gasto uns 10 minutos voltando, né? É 5 andando e 5... Voltando a ladeira dá meia hora de bicicleta. Voltando né? É 5 minutos empurrando a bicicleta, 5 minutos sofrendo, pedalando. Aí separa 10 pra sentar no meio. Pra poder, pra descansar. Não, velho, sério. Eu tô me sentindo, sabe, enferrujado, cara. É muito ruim essa sensação. Você tá ficando velho. Mas é legal que você tá buscando dar uma mudada, né? Isso que é importante. Não, faz tempo que eu quero ir pra academia. Já tem uns 5 anos que eu tô planejando. Tem um amigo meu que ele, tipo, me mostrou uma técnica bem boa. Ele pagou R$50 pra um cara, ele corre 10 km todo dia pra ele. O cara corre pra ele. Todo dia de manhã, 10 km. Ai, caramba, não. Ele falou que ele tá se sentindo muito bem depois que pagou esse cara. A gente tinha academia em Dubai, no apartamento. Eu usei 2 vezes só, cara. Em 2 anos. Caraca. Eu acho que eu teria que pagar muito caro pra uma academia pra poder usar. Porque de graça não funcionou. Ou talvez alguém teria que me pagar pra ir pra academia. Eu acho que funcionaria melhor ainda. Entendeu? Ou alguém me pagando pra ir, ou eu pagando muito caro porque eu falei assim, tô pagando caro, eu vou ter que usar. Eu vou ter que ir. Não, mas a bicicleta eu tô criando um hábito de andar muito. 2 semanas atrás, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente andou quase 15 quilômetros, cara. Aí é zica, hein? Tô entrando em forma. Em forma de... Daqui a pouco você vai ficar monstro. Não dá pra competir com o André Castro, não, mas... Eu quero perder a barriga e não cansar... Pelo menos fit, vai? Fit, eu não quero cansar na subida de bicicleta. Eu quero chegar em casa, fazer o percurso completo sem ter que empurrar a bicicleta. Ai, caramba.
É, cara. Mas, Não, mas assim, no geral, então você tá sendo uma experiência legal, tá aí. tá, o Canadá é legal, cara, é legal. Você tinha falado em termos de salário. O salário é compatível com a realidade local, você sabe? Sim. Dá pra se manter bem, não falta nada, é tudo tranquilão. E o que mais você tinha perguntado? Que em termos de qualidade de vida, assim, se é tranquilo, a cidade, se a cidade é tranquila, É se é tranquilo, tranquilo. cara. Eu tô sentindo meio, sabe, bem seguro, um lugar bem seguro. Não, não é um lugar. Mas é difícil comparar lugares. Como eu já vivi em lugares diferentes, eu acho que todo lugar tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo, mas eu prefiro nem tentar Sim, destacar pontos negativos de lugares nenhum, mas como eu tava te falando antes em off, eu sinto falta, cara. Eu sinto falta do Brasil. Talvez eu volte, não sei quando, mas eu pretendo voltar pro Brasil um dia. Mas Curitiba te espera. Curitiba, vamos pra Curitiba. Isso aí. Não, velho, não, E, eu tinha falado, desculpa, se eu fosse voltar pro Brasil, eu ia pro sul, cara. Quero morar pra Banda do Sul, porque eu o gosto, Sul é massa, o Sul é bem da hora. eu gosto. É a área mais calma do Brasil. Tranquilo, Mais o clima é tranquila, mais bom. pá. E vai ser bom pra minha esposa também, porque ela não vai sentir muito o calor. Então ela Sim, exato. tem que ser. Sua esposa é da Rússia, né? Eu quero morar num lugar que tem as estações do ano, saca? Não quero ficar 365 dias por ano de verão igual o Dubai. Calor. Um verão que não acaba nunca. A gente tem que marcar um próximo podcast pra juntar o pessoal da textura aí do Canadá. Você, o Cara, Paul, velho. o Gustavo. Tem o Paul, tem o Gustavo, agora tem o Abraão. Pô, fazer um mega. Faz um. O mashup brasileiros do Faz um. Canadá. Bicho, faz no atacado esse negócio aí. Tem muita gente aqui, só convidar eles. Tem, Tem, tem o Bruno Toniziello, que trabalha na Sony Image Works. Tem o Gustavo, que trabalha comigo na Deneg. Tem o Abraão, que chegou agora. Tem o Paul, da Method. Cara, tem muita gente. tem muita gente Tem, chegando aí, né? tem o pessoal da MPC também. Pô, dá pra fazer um podcast com todo mundo. Aí é melhor. Aí você vai ter outras perspectivas pra Sim, galera poder ter uma visão mais abrangente de como é que é viver aqui e como é trabalhar com VFX no Canadá. sim. Sim, a gente tem que marcar, sim, a gente tem que marcar a gente com você também pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre textura, um pouquinho mais sobre outras coisas voltadas para Mais técnico, né? Um pra um negócio mais approach mais técnico. técnico daí. Pronto, Um pouco perfeito. como você pensa. O próximo podcast tem que ser um pouco sobre o seu pensamento sobre o 3D, como que Mas você vê o esse processo. foi tipo a primeira parte do Senhor dos Anéis. Exato. Contando. Se você quer a segunda parte aí, galera, É, deixa nos comentários aí, pede aí nos comentários. Queremos segunda parte, porra! segunda parte aí até, né? Vamos fazer uma trilogia aí do. Depois a gente faz Termina a trilogia do Felipe, porra! a sociedade do Anel aí, quando junta todo mundo. Talvez o retorno do rei seja anunciando quando eu for voltar pro Brasil, mas não sei quanto. Exato, é o terceiro, né? O terceiro. Ô, velho, mas é bom. Mas Mas eu espero, de verdade, Felipe, eu queria agradecer você pela Não, cara, eu que presença agradeço. no podcast. Tipo, sua história, eu não conhecia essa história, tipo, muito doida, legal. Tipo, muito foda ver, tipo, muita idade, tipo, pra fazer as paradas, mas mesmo assim, tem muita gente. É incrível de ver o quanto o artista bom sai do Brasil, sabe? Uhum. Quanto artista bom a gente tem aqui, sabe? Tipo, a galera consegue prosperar, sabe? É muito legal ver essa sua história, sabe? Coisa que você passou, tipo, o quanto você queria trabalhar com isso, por tudo que você passou. Isso que você não contou a parte triste, A gente sabe? faz um podcast sentimental depois, só pra contar um pouco mais de detalhe. O próximo a gente bota podcast remix versão Melo. Versão Melo. Melo Pronto, dramático. perfeito. Traga o lenço, pra não. Ai, ai.
Mas de verdade, cara, tipo, foi muito legal. Olha, eu tinha seu trampo antes, agora eu curto mais ainda, sabe? Tipo, Obrigadão, velho. é legal, tipo, a gente ver, tipo, é aquele negócio, tipo, você tá aí no Canadá, tá trabalhando numa empresa gigantesca, e é legal o pessoal olhar assim e ver, tipo, sabe, olha a empresa já conquistando tudo, a gente não tem a percepção de que, tipo, ele passou por um caminho que todo mundo deve passar, sabe? Você não sabia 3D, você teve que aprender, sabe? As pessoas têm aquela percepção de, tipo, por algum milagre, tudo acontece. Tipo, e é legal a gente ver, tipo, sabe? De onde você saiu e onde você chegou e como foi difícil para você e como mesmo assim você, sabe, prosperou nesse sentido. Tipo, é bem legal ver isso e eu acho que é bem importante para todo mundo ter uma noção, assim, sabe, de que é possível. Sim, Saca? Se artistas conseguiram fazer algo assim, por que a galera que tá ouvindo com, é claro, muito esforço e um que enfim, tudo é possível, né? Ainda você precisa ainda de muita gente boa, né? sim, cara. Até reforçando o que você falou, eu acho que o que me manteve mesmo no rumo foi sempre acho que quando eu decidi realmente, quando eu decidi realmente o que eu queria, que era VFX, e ter, sabe, quando eu tentar focar, foquei naquilo ali, então eu passava a dormir, eu sonhava com aquilo e eu, sabe, comecei a mentalizar, eu falei, né, é o que eu quero, vai ter que acontecer, uma hora vai acontecer, as oportunidades vão se abrir, vão surgir, eu vou agarrar as oportunidades e eu acho que foco, determinação, como eu não tive uma vida fácil, não foi fácil chegar aqui, então me manter nessa rota, nesse caminho, nessa jornada, que não foi fácil, era a minha opção, né? Eu não podia, quer dizer, eu tinha investido muito tempo, muitos anos, né? Correndo atrás. É o que eu sei fazer para viver, então eu não poderia abandonar na metade do caminho, né? Você E não tinha aí, opção, você só tinha que seguir em frente, né? é verdade, não tem, sabe? Você tem, foco e determinação, não tem trabalho duro, não tem segredo, não tem. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Eu nunca fiz uma escola de inglês, cara. Eu fui Sim, aprender assistindo filme, sabe? Botava a legenda em inglês, escutava, memorizava as frases, fui aprendendo inglês assim. E aí fala, mas eu não vou ter condição de sair do Brasil. Eu falei assim, não, a condição vai aparecer, cara. Você trabalha, você consegue, sabe, guardar uma grana e tal. Quando você começa a colocar muita desculpa, na verdade não é desculpa, foi mal. Quando você começa a colocar obstáculos, sim, você começa a matar o seu sonho, entendeu? Os obstáculos exato. estão ali, eles vão aparecer, eles vão surgir, mas, sabe, vai um de cada vez, cara. Praticamente, a vida é como se fosse um game. Você vai ter que passar de fase, né? Sabe? Você não vai conseguir pular, só se você estiver jogando Mario e for pela fase da estrela que você consegue acabar rápido, mas na vida Sim, real isso não funciona, né? sim. Você tem que ir etapa por etapa. E o que eu posso deixar para quem tá começando e fala assim, eu tô velho, eu nunca vou ter chance. Cara, eu tô com 32 anos, vou fazer 33 agora. Agora que eu entrei no mercado. Então, para mim, eu meio que zerei, resetei tudo que eu já passei e tô começando agora. Esse é o meu começo na área de VFX, entendeu? E, cara, não desiste não. Foca. Se você tem, esqueci a palavra, como é que chama? Resource. Assim, Se você tem recursos para poder, tipo, se você tem uma família que incentiva, você tem uma família que vai, sabe, consegue colocar você numa escola para estudar, cara, abraça isso, mas abraça isso como, sabe, como se você estivesse pagando por essa escola, tenta valorizar a grana, sabe, que está sendo investida e valoriza o tempo livre, porque depois que você chega a uma certa idade, depois que você casa, o tempo começa a ficar um pouco mais escasso, sabe, para fazer projeto pessoal e tal. Você tem que dividir. Então,
Pra quem tá novo, pra quem tá começando, cara, aproveita no máximo. O máximo que vocês puderem pra, Sim. sabe? Eu acho que é basicamente isso que eu posso deixar como dica. Não desistir, cara. Não tem segredo, Não não. desista. Não tem fórmula mágica, não. É trabalho duro e foco, e resistência. Paciência, cara. Paciência. Não dá pra... Eu não sei quem foi que... Eu vi isso, acho que em um filme. Não sei quem foi que falou. Até um ditado popular. Você não dá pra colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, Sim, você exato. não dá. Você não tem como pular o processo. Eu acho que é tentar, sabe? A prática leva à perfeição, que isso é verdade, é uma pura verdade. Quando você se mantém autocrítico, porque eu acho que isso é muito importante, você conseguir enxergar os seus erros no que você está fazendo, que aí você vai conseguir evoluir. E outra coisa que eu esqueci que eu ia falar. Ai, caramba. Eu sou um péssimo motivador. Ai, eu ia falar? Uma coisa bem bonita, cara. Uma coisa bem legal. Eu esqueci. Eu tava quase chorando aqui, errado. Caraca, não, eu esqueci o que eu ia falar, velho. Era um negócio impactante, sabe? Bem motivador. A última lição da noite, treine a memória. Não, é verdade, Treine a memória. Não chegue, não seja um Felipe da vida. Ai, caramba. Mas é isso aí mesmo. Deu pra entender. Se eu lembrar, eu mando a frase e depois você pode postar lá no blog. E a gente bota nos comentários aqui. Perfeito. Muito. Não sei se eu vou lembrar. Agradecer, sim. Velho, brigadão mesmo. Brigadão, prazerzaço. E tamo aí. Tamo aí pra que daí vier. Não, tamo sim. Espero que você participe mais dos nossos podcasts aqui. Esteja mais junto com a gente e a gente vai botar as redes sociais dele aqui no link do YouTube, tá? Entra lá, Felipe com 2 L's, tá? Beckman com CKMAN. Tem o ArtStation dele, tá? Que ele tem bastante coisa. Tem o Behance dele, tem o Facebook. Entra lá, enche o saco dele. Pode mandar mensagem. Saca, entra lá, enche o saco dele. Não, tamo aí pra tirar dúvida. E assim, fazer cada vez mais gente conhecer a história dele aí, tipo, e conhecer o trabalho dele como artista mesmo. Obrigado mesmo, mano. Foi muito da hora. Gustavo, brigadão, velho. Eu vou dizer que foi a história mais doida que eu já ouvi nos podcasts. Pelo menos história de profissão. A gente se vê no próximo podcast. Espero que também com o Felipe. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, deixa o comentário aí. E é isso, a gente se vê na próxima. Feito, Felipe? Feito, meu velho. Obrigadão, tô sempre à disposição. Obrigado mesmo. Falou, gente. Até mais. Abração.